Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Beatriz, tutora do curso de licenciatura à distância da UFPEL e nesse semestre eu estou trabalhando então com a professora Ana na disciplina de estágio 4. Então, conversando com a professora Ana, eu tive a ideia de trazer para vocês nesse semestre um texto da Hannah Arendt que eu considero muito importante porque é um texto diferenciado em relação aos demais textos que nós costumamos trabalhar nas disciplinas que focam na educação. Antes de começar, eu queria pedir desculpas também pela webcam. Eu sei que está com uma qualidade ruim, espero que pelo menos o áudio esteja funcionando direito, mas estou esperando chegar do correio uma webcam melhor para fazer as gravações para vocês. Bom, eu conversando com a professora Ana, eu pensei então em trazer o texto Crise da Educação, da Hannah Arendt. É um texto que já está na plataforma Moodle disponibilizado para vocês, e em PDF. E o nome da obra em que esse texto está inserido é Entre o Passado e o Futuro. Então vocês abrem a obra Entre o Passado e o Futuro, do Moodle, vão no ponto 5, que está na página 169 do PDF, e vão encontrar esse texto. Vocês podem acompanhar enquanto eu falo, porque eu vou estar trazendo para vocês os conceitos da autora, ao mesmo tempo em que eu digo em que página eles estão. Bom, em suma, a Hannah Arendt ela é uma autora diferenciada. Para quem não conhece, ela é uma filósofa política alemã de origem judaica. Ela nasceu em 1906 e veio a falecer em 1975. E eu considero interessante que a Hannah Arendt ela é uma autora muitas vezes mal compreendida, porque ela traz definições de conceitos um tanto quanto diferentes do que a gente está acostumado a ver. Isso porque a Hannah Arendt ela é uma autora que usa muito do método genealógico, por assim dizer. Quando ela vai falar de política, ela começa analisando como que a política era na antiguidade, na Grécia, e aí ela passa para uma construção durante todo o período filosófico, de toda a tradição filosófica, até chegar no período moderno, que foi quando ela estava ativa assim nos escritos filosóficos. Então, com esse texto, Crise na Educação, a Hannah Arendt está trazendo 3 novas concepções e que, se a gente lê de forma muito rápida, sem prestar atenção no que ela está dizendo e sem conhecer esse tipo de método que ela usa, nós temos às vezes a impressão de que ela tem algumas opiniões bem problemáticas. E talvez vocês possam ter essa conclusão no final dessa videoaula, mas eu vou tentar explicar bem o que ela está tentando dizer. Então, as 3 novas concepções que ela traz são de senso comum, autoridade e conservadorismo. Bom, começando então, a Hannah Arendt ela escreveu uma obra intitulada A Condição Humana, onde ela tenta demonstrar pro leitor que depois da Revolução Industrial, a nossa sociedade passou a ser uma sociedade de massa, onde os indivíduos eles estão muito preocupados em fazer parte de uma casta, não digo uma casta, um grupo social, que às vezes a família é deixada de lado, às vezes outras questões importantes passam despercebidas, como o tempo de ócio e etc, porque as pessoas elas querem se sentir pertencentes a determinada tribo social. E a Hannah Arendt ela vai dizer que esse tipo de tribo acaba por nivelar as situações dos indivíduos de forma a que todo mundo tenha o mesmo senso, o senso comum de concepção. Só que a Hannah Arendt, ela tem um tipo de elogio do senso comum, porque ela vai dizer que é importante, sim, que as pessoas tenham coisas em comum no mundo, que elas construam o mundo juntas e que elas se relacionem. Ela é uma autora que sempre pontua a questão do ser humano, do homem,
não enquanto gênero, mas enquanto humanidade, de forma social, no sentido de que nós dependemos uns dos outros para viver. E nós só conseguimos ser seres humanos e não animais porque nós nos relacionamos com outras pessoas. Eu tô dizendo isso porque essa concepção de sociedade de massa que ela traz na condição humana tá muito implícita nesse texto Crise da Sociedade. Então tem essa questão, ela tá dizendo que o nosso período ele é um pouco complicado, porque as pessoas elas estão mais preocupadas em pertencer a alguma tribo social do que, de fato, tem um tipo de elogio à sua subjetividade, que todo mundo acaba adotando concepções gerais na sociedade e não tem muito espaço de criação própria no mundo. E, bom, ela me parece, muitas vezes, que ela gostaria que a gente retomasse algumas questões da Grécia Antiga, da Antiguidade em geral, como modos de vida. Porque ela vai dialogar com muitos autores, tanto da economia quanto da filosofia, sociologia. Um deles é Marx, por exemplo, e a Hannah Arendt é uma autora muito interessante porque ela tenta se manter o mais neutra possível para analisar esses teóricos. Ela tenta trazer os dois lados, assim, possíveis críticas, possíveis elogios, e tenta manter, assim, um afastamento do texto. Isso é bem interessante. Consequentemente, às vezes a gente pode ler um trecho ou outro e pensar que ela está fazendo um elogio, que ela está defendendo, quando simplesmente é uma descrição. Mas acredito que vocês vão perceber isso lendo A Crise na Educação, que é um texto bem curto. Acredito que se vocês tirarem uma tarde para ler, vocês conseguem. Bom, então partindo dessa noção de que haveria uma crise geral no mundo moderno, fruto dessa sociedade de massa que tem um nivelamento social, sem a possibilidade de as pessoas terem suas particularidades, isso vai acarretar numa crise periódica na educação. E ela vai dizer que essa crise na educação é um problema político que as autoridades educacionais não conseguem resolver a tempo, entende? Então, ela até fala na página 170, dando exemplo da Inglaterra, que se é possível colocar um método educacional em um país, a longo prazo vai ser possível que você faça uso desse mesmo método em outro lugar. Então, se foi possível fazer em um país, vai ser possível fazer em outro também. E ela está dizendo isso justamente porque o foco da crítica dela, da crise da educação, é nos americanos. Basicamente, ela está fazendo uma grande crítica aos americanos. A gente vai entender por quê. Mas até a gente chegar lá, eu queria focar assim, em outro ponto importante, que a essência da educação para Hannah Arendt, então, é a natalidade. Ela está pressupondo que a gente nasce para o mundo. Então, a partir do momento que nós temos muitas crianças nascendo todos os dias, nossa preocupação enquanto educadores precisa ser uma coisa nova, diferenciada, sem algumas respostas velhas, preconceitos e assim por diante. E ela vai dizer, então, consequentemente, que na América, nos Estados Unidos, essa crise ela é muito mais explícita na sociedade, porque ela observa que a América ela se tornou uma terra de imigrantes, e esses imigrantes eles acabam precisando aprender a língua na escola. Então, toda uma preocupação que antes é do lar, né, de ensinar a falar, ela passa a ser da escola. Consequentemente, ela vai dizer que tanto as crianças como os pais, os adultos que passam por esse processo de alfabetização da língua inglesa, eles acabam por ser americanizados, como se a América fizesse algum tipo de doutrinação. E a gente vai entender por que ela usa esse termo doutrinação. Bom,
Ela vai utilizar um conceito bem interessante, que é patos do novo. Que ela vai utilizar o exemplo russoniano de que o Rousseau, ele compreendia a educação como um instrumento da política. E a Hannah Arendt vai completamente contra essa concepção de educação, apesar de concordar com Rousseau de que os seres humanos sejam sociais, seres sociais. Bom, então esse ideal educacional do Rousseau para ela não serve. Ela está defendendo nesse texto, como eu falei no início da videoaula, ela só consegue ter esses 3 tipos de novas concepções de senso comum, autoridade e conservadorismo, justamente porque quando ela analisa esses conceitos, ela está analisando no âmbito da educação. Então, os conceitos, eles variam. Da mesma forma que é diferente falar da essência humana para um filósofo para outro, para Hannah Arendt, quando você vai falar desses conceitos, eles são modificados dependendo da área de enfoque. Bom, consequentemente, na medida em que nós não podemos compreender a educação como instrumento da política, nós também não podemos defender nenhum tipo de intervenção ditatorial na educação, no sentido de que os adultos, eles são superiores às crianças e dessa forma, de forma a doutrinar as crianças com as suas concepções. Então, quando a gente parte dessa noção de que nós não podemos ter respostas velhas, não podemos ter preconceitos e não podemos doutrinar os alunos com essas questões, a gente acaba percebendo uma coisa que parece que depois a Hannah Arendt vai contra. Mas vamos com calma. Eu acho que ela colocou no início do texto esses conceitos, focando de por que a doutrinação é negativa, por que a gente não pode ter uma consideração ditatorial, a distinção entre política e educação, criticando Rousseau. Eu acredito que ela está se defendendo porque ela vai trazer depois. Bom, na página 172 do PDF de vocês, ela diz o seguinte, cito Hannah Arendt: a educação não pode desempenhar papel nenhum na política, pois na política lidamos com aqueles que já estão educados. Fim de citação. Ou seja, ela também distingue que, enquanto que existem 3 etapas na vida do ser humano. Você é criança e você participa apenas do lar, com a família, o lar familiar. Depois você na última instância, você é um adulto formado na sociedade. No meio, a gente tem uma transição onde a escola desempenha um papel mais importante. Na escola, os alunos têm a possibilidade de se preparar para o mundo, mas eles ainda não estão nesse mundo. Então, partindo dessa noção de 3 fases, como a gente não tem ainda seres humanos formados na escola, nós não podemos trazer questões de seres humanos que já estão formados, entende? Então, é complicado exigir tanto de um ser humano em transição, em evolução, em crescimento, quanto de seres humanos que já têm essa formação, é complicado exigir a mesma coisa. Então, ela tem essa perspectiva de que a gente tem que focar em educar as crianças, já pensando que elas vão ser futuros cidadãos. E ela acha que na sociedade moderna isso não está acontecendo. Porque ela vai dizer que a gente não pode impedir os mais novos de desempenhar o que ela chama de natureza de sua condição, que é a oportunidade de criar algo novo. Então, ela vai considerar que na América isso não ocorre, os mais jovens não têm essa possibilidade, porque se eles aprendem desde a língua inglesa, principalmente os imigrantes, na escola, como que eles vão desenvolver algumas noções próprias e escapar desse tipo de doutrinação? Para ela isso é muito complicado. Então, ela parte desse pressuposto de mundo velho
em que a escola estaria tentando justamente americanizar esses indivíduos. Na página 173 do PDF, ela também traz a nova concepção de senso comum que eu falei no início da videoaula. Ela está dizendo que o senso comum ele é algo em comum a todos, é um senso de pertencimento. Vou dar um exemplo. Vocês escrevem um artigo com mais 2 colegas. Quando vocês verem o trabalho final, vocês vão ter a sensação de pertencimento, de que 3 pessoas se engajaram ativamente para desempenhar isso. Agora, se você pensar na sociedade como um todo, a sociedade como um todo se sente pertencente de uma nação em que todo mundo trabalha e todo mundo tem uma função, e assim as pessoas se sentem em casa no ambiente público. Bom, só que como nós estamos vivendo ainda hoje em uma sociedade de massa que exige certas condições, a nossa crise, principalmente a crise educacional, acaba se agravando. Aí ela vai trazer, então, a Hannah Arendt, um outro conceito. Ela já trouxe o senso comum, em que ela vai ir contra essa noção de que o senso comum é algo negativo, mas não no sentido de a gente não elaborar ideias particulares, como nós geralmente utilizamos esse termo, mas sim de pertencer ao mesmo mundo. E agora ela vai trazer o conceito de igualdade, que também é diferenciado. Ela vai dizer que a igualdade é o nivelamento das distinções de classe. Ela fala igualdade de oportunidades. O que ela quer dizer com isso? A partir do momento que você iguala todo mundo, imigrantes, quem nasceu na América, crianças, adultos, e assim vai, você acaba por ter essa noção americana de igualdade de oportunidades, de meritocracia, de supor que se você der essa caneta para, por exemplo, um aluno que é imigrante e um aluno que é americano, ou para uma aluna que ela é de uma classe social mais baixa e de uma aluna mais privilegiada, que a consequência vai ser a mesma, principalmente no sentido educacional. E a Hannah Arendt ela não vai concordar com isso. Ela sempre se posiciona contra essa ideia também liberal de meritocracia. Por mais que muitas vezes alguns intérpretes a considerem também uma autora liberal. Bom, ela vai dizer que na sociedade de massa, a educação não é privilégio das classes abastadas, mas na primeira vista. À primeira vista, a classe dominante, né, numa linguagem marxista, não estaria sendo privilegiada por esse sistema educacional moderno. Mas ela vai dizer que isso é só uma primeira impressão. Por que ela diz isso? Ela vai dar um exemplo. Ela vai dizer que na Inglaterra tem uma relação bem rigorosa para o ensino superior, e ela vai dizer que lá o que é intentado é a meritocracia, que é obviamente mais uma vez o estabelecimento de uma oligarquia, dessa vez não de riqueza ou de nascimento, mas de talento. Por que ela diz isso? Ela está dizendo que a meritocracia vai justamente contradizer o princípio de igualdade que deveria reger uma democracia igualitária. Por quê? Essa concepção de nivelamento social é prejudicial e a gente tem que ter as diferenças em vista para conseguir sanar quem está sendo mais oprimido ou não. Então, como que a gente vai dar conta das diferenças sociais se nós estamos considerando todas as pessoas como iguais, detentoras das mesmas possibilidades, dos mesmos artifícios e assim por diante? Aí você pode me dizer, por que ela está trazendo isso em um texto de educação? Vai ficar bem claro depois, conforme a gente for indo adiante, que
quando tem esse nivelamento social que é prejudicial, ele não ocorre só em classes opostas, a classe mais oprimida e a mais opressora. Não, ela ocorre também entre crianças e adultos. E ela tenta demonstrar, a partir da página 175, isso de 3 formas diferentes. Ela vai dizer que existem 3 pressupostos básicos da crise da educação na modernidade, focando, né, na sociedade ocidental, obviamente. Ela vai dizer que o primeiro pressuposto é que a sociedade está sendo formada com crianças autônomas que têm o direito de governar. Então, os adultos, eles deveriam, os educadores, os pais, etc., na opinião da Hannah Arendt, auxiliar as crianças na emancipação. Por quê? A Hannah Arendt está partindo do princípio de que, geralmente, a gente trata as crianças no sentido de ou inferioridade, ou que elas devam ter um mundo separado do nosso. Tipo, não posso falar sobre qualquer coisa mais séria ou exigir qualquer tipo de compreensão porque é criança e não tem que se preocupar com isso agora. Ela vai dizer que não, que a gente tem que começar a se preocupar com essas crianças porque eles são futuros adultos, são adultos em formação. E ela vai dizer que muitas vezes a gente considera que as crianças sejam algo que não um futuro adulto, um futuro cidadão. Então, ela vai dizer que quando a criança finalmente se emancipa dos adultos, da tirania dos adultos, ela vai usar, ela passa a compor, então, a tirania da maioria. E isso resultaria, na opinião dela, em um conformismo e também uma delinquência juvenil. Porque as pessoas elas ficariam muito insatisfeitas com essa impossibilidade de criação. Pode parecer um pouco contraditório, porém, na opinião da Hannah Arendt, não é possível você fugir do conformismo se você não tem nenhum tipo de liberdade de criação, por ser considerada uma criança que não pode participar de determinado debate. E depois, quando ela se tornar uma adulta e situada nessa tirania da maioria, ela também não vai ter espaço para criar. Então é possível, desde o início, acostumar as crianças a pensarem por si próprias, a não aceitarem ideias velhas, porque o mundo ele precisaria então de uma constante atualização, visto que o pressuposto da educação é a natalidade. Bom, vamos tentar entender agora os outros 2 pressupostos. O segundo é a pedagogia enquanto matéria científica do ensino em geral. A Hannah Arendt aqui, ela está dizendo que ela não está falando da pedagogia como um todo. Ela está falando de professores que estão em formação nesse período em que ela está dialogando e que eles, ao invés de terem a sua especialização focada na disciplina em que eles vão dar, eles têm aulas focadas na pedagogia como um todo, como uma ciência, e na opinião dela, consequentemente, isso vai fazer com que eles não estejam preparados para tratar a sua área de conhecimento de forma completa. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui em estágio, trabalhando com textos de filosofia, trabalhando com Hannah Arendt e diversos outros autores filósofos da educação muito importantes, porque vocês precisam pensar em ensinar filosofia. Não estou dizendo que a pedagogia como ciência não é importante, mas é também importante que vocês tenham a experiência de focar a licenciatura na área em que vocês vão atuar. Então, para Arendt, a única chance de um professor não ser autoritário no sentido político negativo é apenas se ele conseguir se libertar do que ela chama de métodos de compulsão e que esse professor ele precisa confiar na própria autoridade. Então, assim, o professor
ele muitas vezes tenta... Isso é complicado, porque assim, ela vai dizer que o professor que tenta se libertar de métodos de compulsão considerados compulsórios na política, autoritários numa linguagem política, eles não confiam na própria autoridade. Eles não têm força para lidar com seres humanos em informação. Força no sentido de a rigidez necessária. Por que ela está dizendo isso? Porque ela vai dizer que a gente não pode tratar as crianças como se elas fossem seres completos, seres formados. Então é importante que a figura do educador ou do familiar consiga dizer a elas o que é certo e o que é errado, como o mundo funciona, para que elas estejam preparadas para serem futuros cidadãos. Porém, isso não acontece. Ela vai dizer que a maioria dos pedagogos eles estariam focados na questão de tratar as crianças com igualdade. Mas ela vai dizer que essa igualdade, no sentido político, deve ser buscada no mundo adulto já. Com as crianças é necessário conseguir orientá-las, senão não é possível. Então, ela está tentando demonstrar que a igualdade é sim positiva, só que se ninguém disser para as crianças o que é certo e o que é errado, elas vão acabar se tornando delinquentes quando forem adultos. Porque elas não vão conseguir respeitar regras. Aí vocês vão me dizer, tá, mas isso não seria algum tipo de doutrinação? Elas já considerarem o que é certo e o que é errado? Eu vou dar um exemplo bem extremo. As crianças precisam saber que existe um limite entre liberdades. Elas precisam saber que regras básicas, matar é errado, roubar é errado, coisas assim. São coisas assim que a Hannah Arendt está tentando dizer. Elas precisam saber como elas vão desempenhar as profissões, elas precisam saber que quando elas crescerem elas vão precisar trabalhar para pertencer ao mundo por questão de subsistência. Então são essas questões. Ela não está propondo que a gente insira nas crianças as nossas ideias próprias. Isso vai ficar mais claro, eu prometo. Bom, o terceiro pressuposto básico, assim, de por que a educação está sendo tão negativa na opinião arendtiana, ela vai chamar de fórmula pragmática, que é a substituição do aprendizado pelo fazer, que é consequência daquilo que eu falei antes, de passar para a escola a função que deveria ser da família. Então, ela sempre vai distinguir educar de ensinar, brincar de trabalhar, conhecimento versus habilidade, porque ela observa que muitas vezes os educadores, até mesmo os pais, eles podem pensar que por ser criança, ela deve, ao invés de fazer alguma atividade educacional, elas devem brincar porque são crianças. Com certeza, na maior parte do tempo, elas vão precisar brincar. Porém, em algum momento, e esse momento é na escola, elas precisam conhecer as coisas. Elas precisam focar na formação que elas vão precisar quando se tornarem adultos. Para mim fica muito claro quando eu tento trazer isso para a filosofia. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu me forme, eu sou formada, mas eu me forme agora no doutorado, consigo um emprego numa escola de ensino médio. Tá, vou ser professora de filosofia no ensino médio. Daí, por algum motivo, eu confundo conhecimento e habilidade. Consequentemente,
eu posso esquecer que no final do ensino médio, esses alunos eles vão precisar ter o conhecimento da história da filosofia, por exemplo. E ficar só pontuando de, escreve um texto para mim sobre como foram suas férias, um livro que vocês gostem, falem sobre determinado tema, né, a prática filosófica. Apesar de a prática filosófica ser importante, nós precisamos conhecer os pressupostos, nós precisamos conhecer a tradição para colocar isso em prática. Então, é bem complexo exigir que uma criança, um jovem, ele desempenhe uma habilidade se antes ele não conheceu as regras, ele não conheceu as metodologias possíveis, entende? Então só é possível criar algo novo a partir do momento que você já entende como se estrutura determinada ciência, determinada área da vida. Então aqui eu dei exemplo da filosofia, mas a Hannah Arendt, como ela está focando na questão pedagógica de crianças, ela já está pensando bem à frente na formação de seres humanos formados. Ficou redundante, desculpa. Bom, vou citar para ficar mais claro. Na página 178, ela diz o seguinte, cito Hannah Arendt: aquilo que, por excelência, deveria preparar a criança para o mundo dos adultos, o hábito gradualmente adquirido de trabalhar e de não brincar, é extinto em favor da autonomia do mundo da infância. Fim de citação. O que ela quer dizer com isso? Ela vai dizer que quando você retém a criança só ao mundo das crianças, que é um mundo artificial, e não permite que ela dialogue com o mundo dos adultos, como essa criança ela vai estar preparada quando ela se tornar um cidadão? Para a Hannah Arendt não faz sentido. Então, é bem importante a gente ter em mente que ela está falando de criança enquanto um ser humano em formação e está falando da infância enquanto uma etapa temporária de preparação para a condição adulta. E não algo que deva ser mantido a longo prazo. Então, a criança ela tem a relação com o mundo e com a vida. Ela é um recém-chegado no mundo humano. Então, ela precisa de uma certa responsabilidade de alguém. Por que eu falei isso? Na página 180, eu vou citar o seguinte. Cito Hannah Arendt: a responsabilidade pelo desenvolvimento da criança volta-se, em certo sentido, contra o mundo. A criança requer cuidado e proteções especiais para que nada de destrutivo lhe aconteça de parte do mundo. Porém, também o mundo necessita de proteção, para que não seja derrubado e destruído pelo assédio do novo que irrompe sobre ele a cada nova geração. Fim de citação. Por que isso? É muito interessante porque a Hannah Arendt foi a primeira autora da educação que eu li que demonstrou de forma muito esclarecida essa preocupação também com o mundo e não só na formação dos jovens. Porque é uma coisa muitas vezes implícita, né? Se você tá focando na formação dos jovens, consequentemente, você vai acabar pensando na formação ou na manutenção do mundo. Mas a Hannah Arendt, ela tenta deixar isso bem claro para esclarecer o pensamento e os conceitos dela. Então, ela está dizendo que se nós não começarmos a nos responsabilizar e preparar essas crianças para o mundo adulto, deixar elas nesse mundo artificial da criança, consequentemente, nós não vamos ter como auxiliá-las a criar coisas novas. Porque o papel do educador, o papel do professor, o papel da família é de orientar o pensamento e não doutrinar, determinar nem nada do gênero. Mas a tradição, ela é um modelo, querendo ou não. Não no sentido político, novamente. Mas é um modelo não a ser seguido, mas é um ponto de partida, porque as crianças estão inseridas nessa tradição. Então, a gente não tem nem como se desvincular dessa tradição e muito menos como ficar na manutenção de preconceito, senso comum agora no sentido político, de estabelecimento de condições e assim por diante.
E a Hannah Arendt ela vai exemplificar novamente de como só é possível criar seres humanos, cidadãos, no sentido de estarem, de fato, agindo de acordo com sua natureza humana, se esses indivíduos não estiverem preparados por trabalho. E esse trabalho é importante porque ela vai dizer que cada pessoa tem que contribuir para o mundo comum para se sentir parte desse mundo. Senão a existência não vai fazer sentido porque ela está partindo dessa questão de natureza humana enquanto ser social. Então, ela vai dizer que enquanto houver esse elemento muitas vezes pragmático da pedagogia, ou moderno, se vocês preferirem, a gente vai estar destruindo as condições necessárias para o desenvolvimento e crescimento vital das crianças. E ela vai chamar isso de o século da criança, porque ela vai dizer que é importante distinguir o que é particular e o que é público, e não adianta, na opinião da Hannah Arendt, claro, nós confundirmos o papel da escola com o papel da família. Por quê? Ela vai dizer que a escola é uma instituição que mediu o domínio do privado, que é o lar, e o público, o mundo. Então, como eu falei antes, a escola é a transição da família para o mundo, né? Do lugar extremamente protegido para o mundo de tirania da maioria. E ela vai dizer que, na página 183, cito Hannah Arendt, qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças e é preciso proibi-las de tomar parte de sua educação. Mais à frente ela diz, na educação, essa responsabilidade pelo mundo assume a forma de autoridade. Por quê? Ela está dizendo isso, fim de citação. Então, para Arendt, a qualificação de um professor, por si só, não representa nenhum tipo de autoridade. Pelo contrário, ela está trazendo, como eu disse, uma nova definição. A autoridade, para ela, é a responsabilidade que o educador ou a família assume pelo mundo, enquanto, no sentido de que quando nós adultos, falando com uma criança, consequentemente, a gente está representando o mundo dos adultos para ela. Nós estamos refletindo o mundo dos adultos. Então, é aquela noção de quando nós falarmos com uma criança, nós termos cuidado porque nós estamos representando todos os outros adultos. Porque vai ser a consequência. E a Hannah Arendt, ela se preocupa muito em ser clara, porque ela está, a partir da página 183, deixando bem claro que ela não está defendendo nenhum tipo de posição totalitarista ou tirânica. Porque para ela a autoridade na política é diferente da autoridade na educação. Porque ela vai dizer que a sociedade, querendo ou não, tem uma estrutura. E se a gente não educar as crianças com certo tipo de autoridade, no sentido de responsabilidade, não de doutrinação, se nós não fizermos isso, a gente corre o risco de, o que ela chama de repudiar a estrutura da sociedade, em que é rejeitado o papel de dar ordens e o papel de obedecê-las. Infelizmente, na sociedade, a gente precisa muitas vezes dar ordens e precisa muitas vezes obedecer ordens, porque é assim. E as crianças, se elas não forem educadas de forma a entender isso, novamente, recai no que ela já falou sobre desobediência civil. Bom, outra citação interessante está na página 184, que ela diz o seguinte: as crianças não podem derrubar a autoridade educacional, como se estivessem sob a opressão de uma maioria adulta. Embora mesmo esse absurdo tratamento das crianças como uma minoria oprimida, carente de libertação, tenha sido efetivamente submetido à prova na prática educacional moderna. A autoridade foi recusada pelos adultos, e isso somente pode significar uma coisa: que os adultos se recusam a assumir a responsabilidade pelo mundo,
ao qual trouxeram as crianças. Fim de citação. Ou seja, um adulto impor algum tipo de autoridade à criança não significa que ele é superior em relação à criança ou aos demais, mas sim que ele está considerando que existe uma dignidade humana em todos e que essa dignidade humana está na criança e precisa ser desenvolvida. Então, para evitar mal-entendidos, assim, a Arendt fala sobre o conservadorismo no sentido de conservação. Ela vai dizer que a conservação faz parte da essência da atividade educacional, onde a nossa tarefa como educadores, seria de abrigar e proteger as crianças. Mas a gente tem que proteger tanto a criança contra o mundo, nas palavras da Arendt, tanto o novo contra o velho, mas também o velho contra o novo. Então ela está salientando aqui a necessidade de nós protegermos as crianças dessa tirania da maioria, de ideias de preconceitos prontos, senso comum, nesse sentido que a gente está mais acostumado e assim por diante. Nós temos que proteger as crianças de simplesmente... imagina se a gente tivesse a maioria agora dos adultos formados com desobediência civil, né? O mundo ficaria um caos. Então é isso que ela está tentando dizer, proteger o novo contra o velho. E quando ela fala proteger a criança, proteger o mundo da criança, a criança contra o mundo, ela está focando principalmente na questão da educação e não na política. Por quê? Ela vai dizer que o mundo está fadado à ruína do tempo se não existirem seres humanos determinados a intervir, alterar, criar coisas novas. Então, é necessário que a gente prepare os jovens para isso. Então, ela vai, na concepção dela, em benefício daquilo que é novo e revolucionário em cada criança, que a educação deve ser conservadora. Porque ela vai dizer que nesse conservadorismo, que novamente não é o político, nem o de verdades absolutas que passa do adulto para a criança, mas apenas de determinadas regras muito necessárias na sociedade, por serem regras de exceção, por assim dizer, como matar, roubar e assim por diante, não respeitar regras e tal, e etc., que a gente tem que fazer isso, conservar determinados valores que são importantes para preservar a novidade e introduzi-la ao mundo velho. Então, assim, só é possível que as crianças criem algo se elas souberem como o mundo é estruturado, o que elas devem criticar, o que elas devem melhorar. Então, para deixar bem claro, quando eu tô falando aqui de conservadorismo, pela Hannah Arendt, eu não estou dizendo que ela defende que as crianças devem seguir as religiões dos pais, que elas devem acreditar no que os pais acreditam, que elas devem votar, quando forem adultos, em quem os pais votavam, que os mesmos valores, em qualquer sentido, que os pais tenham, ou os adultos que as educaram, que deva refletir na vida delas. Não é essa concepção de conservadorismo que a Hannah Arendt está trazendo. Conservadorismo apenas enquanto a criança compreender a estrutura do mundo. Então, não é um posicionamento que vise a doutrinação. Pelo contrário, ela vai dizer que se a gente agir de uma forma diversa, aí sim nós vamos estar doutrinando as crianças, porque elas não vão ter como criticar ou argumentar a favor ou contra algo se elas não souberem como funciona, como se argumenta, por exemplo. Porque quando ela fez aquela distinção entre brincar e trabalhar, ela estava focando nisso. Como que um jovem que passou a vida inteira, sei lá, jogando videogame, brincando no computador e assim por diante, como que a gente vai esperar que esse jovem chegue aos 18 anos e consiga escolher um presidente, né? Agora é 16, se não me engano. Então é mais ou menos nessa intenção que a Hannah Arendt escreve isso. Já tô finalizando.
Mas pro fim do texto, então, ela vai dizer que essa crise da autoridade na educação reside justamente na crise da tradição, com a nossa relação com a nossa atitude em relação ao passado, desculpa. Porque ela vai dizer que hoje em dia a gente não usa mais o passado como modelo de conduta, algo que deve ser perpetuado, como por exemplo aconteceu com Platão e Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão, e eu mais ou menos entendo esse modelo como o que a Hannah Arendt tenta trazer na modernidade, no sentido de que o Aristóteles aprendeu como... Eu que estou falando de Aristóteles e Platão para exemplificar, mas, por exemplo, o Aristóteles aprendeu com Platão como se fazia filosofia, mas o conteúdo da filosofia do Aristóteles é completamente diverso do de Platão. Então, eu acredito que todos vocês tenham compreensão desses temas. Então, não é porque você tem um certo elogio de conservar o passado, a tradição, que consequentemente você vai reproduzir as coisas. Pelo contrário, você vai compreender como criar o novo. Só que hoje em dia a gente não tá mais nessa situação da antiguidade, né? Então, a gente tem que distanciar muito, saliento novamente, a educação da política, porque muitas vezes o foco da educação se torna o diploma e não a inserção das crianças e dos jovens no mundo. Então, a Hannah Arendt ela faz essa distinção que para mim é muito importante, que eu espero que tenha ficado claro. Que uma coisa é a gente educar as crianças para decorar nossos valores, decorar conteúdos, decorar crenças e querer que elas reproduzam para conseguir um diploma ou de forma a ser um meio para um fim, educação como meio para um fim, no sentido pragmático. Pelo contrário, ela está pensando na inserção dessas crianças, desses jovens no mundo, no sentido de educá-las para perseguir a igualdade, educá-las para compreender que às vezes a gente tem que tomar frente de uma decisão, mas às vezes a gente tem que simplesmente agir de acordo com o que outra pessoa pediu. Por exemplo, no trabalho, a gente tem que seguir um horário de trabalho, a gente tem que seguir determinadas regras de etiqueta ou sociais, e assim por diante. As crianças precisam entender que o mundo ele precisa ser conservado. E essa questão da preservação do mundo é importante porque, primeiro, a gente não pode educar uma criança sem ensinar, na opinião da Hannah Arendt. Então ela vai dizer que se a gente simplesmente educar as crianças para o diploma, sem ensinar determinadas coisas necessárias para a sociedade, não enquanto manutenção do status quo, mas enquanto possibilidade de inovação, que se a gente focar então nesse tipo de educação, a gente vai ter um tipo de aprendizagem, um tipo de aula vazia que vai degenerar com muita facilidade, né? Toda a questão moral e emocional da criança. Então, ensinar é diferente de educar. Infelizmente, na escola a gente tem precisado dar conta dos dois âmbitos, apesar de geralmente, aparentemente, precisa ser focado em casa, com o âmbito familiar, e assim por diante. Eu queria finalizar essa videoaula com vocês dizendo o seguinte, uma citação da Hannah Arendt, cito Hannah Arendt. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. E com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável se não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. Fim de citação. Isso está na última página do PDF de vocês. Que a Hannah Arendt
Ela tá focando, então, na questão de que a gente tem que amar o mundo e amar as crianças a ponto da gente se responsabilizar por elas, de conservar o que tem que ser conservado e não permitir que elas sejam pessoas conformadas com a sua situação, conformadas com o conhecimento, pessoas que fazem as coisas sem saber por que fazem, né? Pessoas que não conseguem seguir normas necessárias. Não tô falando das normas ditatoriais, normas em sentido nenhum negativas, mas sim normas de conduta que são importantes. Então, a minha proposta para vocês, eu sei que a aula ficou longa, é de vocês assistirem essa aula, de vocês lerem o texto. Vou conversar com a professora Ana sobre a possibilidade da gente marcar uma webconferência e disponibilizar para vocês o link. Não sei se direto no Moodle ou se a gente usa o Google Meet, vou conversar com ela. Eu tenho que ver quantos alunos são também, se vai ser possível, nem que a gente divida isso, no sentido de dar um espaço para vocês, para vocês tirarem dúvidas e falarem comigo ao vivo, né? Porque senão eu não tenho como saber se vocês de fato tiveram uma boa compreensão do texto. Eu tô falando isso porque eu acho bem problemático que a Hannah Arendt acaba utilizando certos conceitos diferentes do que os que a gente está acostumado. Então, consequentemente, às vezes a gente pode entender ela mal. Mas eu acredito que esse texto ele é muito interessante. É um texto diferenciado, porque ele traz conceitos de uma forma inovadora. É uma autora que toma muita cautela, como eu disse anteriormente. Eu não sou especialista em Hannah Arendt. Esse é um texto que eu li na graduação e que eu fiquei muito motivada. É um texto que eu adorei ler. É um texto muito breve, em 4 horas vocês leem o texto inteiro, no máximo. Então eu tô propondo aqui que a gente acabe conversando. Se não ocorrer a webconferência, meu e-mail, não sei se dá pra enxergar, é Beatriz, não, ficou todo virado, mas é Beatriz com S, eus@gmail.com. Eu vou pedir pra professora Ana colocar, ou eu mesmo mando uma mensagem pra todo mundo, assim que a aula for divulgada, passando meu e-mail pra vocês falarem comigo. Mas vai estar ali no Moodle também meu nome pra vocês entrarem em contato, se for preciso. Então é isso, gente. Obrigada se vocês conseguiram assistir até o final, porque já estão 53 minutos. Eu espero que vocês consigam aproveitar essa aula e esse texto, porque é uma coisa bem interessante, na minha opinião, obviamente. E também para ter cuidado com os autores, porque muitas vezes eles são igual a Hannah Arendt, né? Iguais a Hannah Arendt. Eles acabam tratando as coisas de uma forma tão complexa que às vezes a gente pode ter uma interpretação completamente errada. Então é isso, pessoal. Boa semana de estudos. Estou à disposição de qualquer tipo de dúvidas. E vou tentar, então, fazer essa nossa reunião ao vivo. Abraço!